Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro, festejamos São Juan Diego, o santo humilde e simples que recebeu as revelações da Virgem de Guadalupe, que festejaremos no dia 12 deste mês. São muitas as festas de Maria distribuídas no Advento que nos ajudam a receber Jesus como ela mesma o recebeu. É importante parar hoje um momento e conhecer a história deste homem humilde e simples, este pobre índio que recebeu e foi entregue para ele as mensagens da Virgem de Guadalupe. História de Juan Diego. Os registros oficiais narram que Juan Diego, para nós João Diego, nasceu em 1474 no bairro de Tlayacac, ao norte da atual cidade do México. Era um índio nativo que antes de ser batizado tinha o nome de Cuauhtlatoatzin, traduzido como águia que fala, ou aquele que fala como águia. Era um índio pobre, pertencia à mais baixa casta do Império Azteca. Dedicava-se ao difícil trabalho no campo e à fabricação de esteiras. Possuía um pedaço de terra onde vivia feliz com a sua esposa, numa pequena casa. Atraído pela doutrina dos padres franciscanos, que chegaram ao México em 1524, se converteu e foi batizado junto com sua esposa. Receberam o nome cristão de Juan Diego e Maria Lúcia, respectivamente. Era um homem dedicado, religioso, que sempre se retirava para as orações contemplativas. Costumava caminhar de sua vila à cidade do México, a 14 milhas de distância, isto é, 22 quilômetros, para aprender a palavra de Cristo. Andava descalço e vestia nas manhãs frias uma roupa de tecido grosso de fibra de cactos, como um manto, chamado tilma ou ayate, como todos os de sua classe social. A esposa Maria Lúcia ficou doente e faleceu em 1529. Ele então foi morar com seu tio, diminuindo a distância da igreja para 9 milhas, isto é, 14 quilômetros. Fazia esse percurso todo sábado e domingo, saindo bem cedo antes do amanhecer. Durante uma de suas idas à igreja, no dia 9 de dezembro de 1531, isto é, hoje, por volta das 3h30, entre a vila e a montanha, ocorreu a primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, num lugar hoje chamado Capela do Cerrinho, onde a Virgem Maria o chamou em sua língua nativa, Nahuatl, dizendo: Juan Dieguito, o mais humilde de meus filhos, meu filho caçula, meu querido. O Papa João Paulo II, durante sua canonização em 2002, designou a festa litúrgica para 9 de dezembro, dia da primeira aparição, e louvou João Diego, São João Diego, pela sua simples fé nutrida pelo catecismo, como um modelo de humildade para todos nós. Eis um trecho da homilia de João Paulo II durante a missa de canonização de Juan Diego. Como era Juan Diego? Por que motivo Deus fixou o seu olhar nele? Como acabamos de escutar, o livro do Eclesiástico ensina-nos que somente Deus é todo-poderoso e apenas os humildes o glorificam. Capítulo 3, versículos 19 a 20. Inclusive as palavras de São Paulo, também proclamadas durante esta celebração,
iluminam esta maneira divina de realizar a salvação. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza e que é insignificante. Deste modo, nenhuma criatura se pode orgulhar na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 28 a 29. É comovedor ler as narrações guadalupanas, escritas com delicadeza e repletas de ternura. Nelas, a Virgem Maria, a escrava que proclama a grandeza do Senhor, manifesta-se a Juan Diego como a mãe do Deus verdadeiro. Ela entrega-lhe como sinal rosas preciosas e ele, mostrando-as ao bispo, descobre gravada no seu manto, a tilma, a imagem abençoada de Nossa Senhora. O acontecimento guadalupano, como afirmaram os membros da Conferência Episcopal Mexicana, significou o começo da evangelização, com uma vitalidade que ultrapassou qualquer expectativa. A mensagem de Cristo, através da sua mãe, assumiu os elementos centrais da cultura indígena, purificou-os e atribuiu-lhes o definitivo sentido da salvação. Desta maneira, Guadalupe e Juan Diego possuem um profundo sentido eclesial e missionário e constituem um paradigma de evangelização perfeitamente inculturada. E vamos agora ler o trecho do Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 18, versículo de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Eu garanto a vocês, quando ele a encontra, fica muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Eu garanto a vocês, quando ele a encontra, fica muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quisemos ler 2 vezes esse trecho do Evangelho, porque ele é muito breve e para que possa penetrar profundamente no nosso coração. E vamos agora ler o breve comentário que está escrito no diário. O vosso Pai, que está no céu, não quer que se perca um só desses pequeninos. Hoje é a festa do pequenino Juan Diego, que recebeu as carinhosas revelações de Guadalupe. O que significa pequenino? Quem são esses pequeninos que Deus tanto ama? Quem são estes pequeninos que Deus tanto ama? Neste trecho, neste capítulo, vamos ler algumas citações que estão um pouco acima do trecho que meditamos. Em Mateus 18, 2 está escrito: Jesus pegou uma criança e a colocou no meio. E 2 versículos depois: quem não se fizer pequeno como esta criança,
não entrará no reino do céu. E a primeira coisa que o próprio Jesus explica é que as crianças são estes pequenos, e das crianças nós podemos aprender muita coisa. Escuta o que fala o Catecismo da Igreja Católica no número 525. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, no seio de uma família pobre. As primeiras testemunhas desse acontecimento são os simples pastores. E é nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. Tornar-se criança diante de Deus é a condição para entrar no reino. E para isso é preciso abaixar-se, tornar-se pequeno. Mas ainda é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para se tornar filho de Deus. O mistério do Natal cumpre-se em nós quando Cristo se forma em nós. Tornar-se criança diante de Deus é a condição para entrar no reino, e para isso é preciso abaixar-se, tornar-se pequeno. Mas ainda é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para se tornar filhos de Deus. E continuamos o nosso comentário, que está escrito no diário. Não desprezeis um desses pequeninos. Seus anjos contemplam sempre a face de Deus. Está sempre neste capítulo 18 de Mateus, versículo 10. Neste caso, os pequeninos são os recém-convertidos, aqueles que acabaram de deixar a vida do paganismo, a vida louca, a vida errada, e estão dando os primeiros passos. Eles não conhecem muitas coisas, e se eles encontram alguém que os desvia, eles vão para o caminho errado, porque não conhecem bem o caminho certo. E é uma grande responsabilidade para quem guia. Jesus fala assim: é inevitável que haja escândalo, quer dizer pedra de tropeço, mas ai daquele pelos quais acontecem estes escândalos, esses tropeços. Melhor seria para ele que se amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no mar. É terrível escandalizar um destes pequeninos recém-convertidos, porque eles são como crianças que não conhecem como é a vida e é fácil desviá-los. Mas é uma grande responsabilidade. Enfim, os pequeninos são as ovelhas perdidas e desgarradas do trecho de hoje. E o vosso Pai não quer que se perca nenhum destes pequeninos. Reflita hoje, quem são os pequeninos que eu devo proteger e amar? E como eu posso me tornar pequeno? Existe um mistério grande na nossa vida e para nós da Missão Belém ele é fundamental. Nós amamos a Gruta de Belém, nós contemplamos a Gruta de Belém, nós adoramos o Menino de Deus que é colocado numa manjedoura, numa gruta humilde, fria, uma gruta de animais, uma gruta que nada tinha. É isso que é o nosso ideal, isso que nós queremos e perseguimos e seguimos em toda a Missão Belém. Este é o primeiro grande sinal da pequenez. Para nós da Missão Belém, ela é uma vocação, além de um simples exemplo. É uma vocação, a primeira nossa vocação. Ser pequeninos é ser igual a Jesus, que escolhe uma gruta humilde, simples. Ser pequeninos é igual o menino Deus, é igual a Jesus, o menino Jesus, que escolhe os pastores como primeiros, que conhecem o seu nascimento extraordinário.
ele não busca o ibope, ele busca a humildade extrema e até o esquecimento. Porque esta gruta se encontra na periferia de Belém, que já era periferia de Jerusalém, que já era periferia do último país deste mundo, o menor país deste mundo. É a busca e o desejo de Jesus, último dos últimos, o último lugar. E existe um grande mistério na vida, que esta pequenez frequentemente se cruza e se encontra com a pequenez produzida pelo pecado. Podemos dizer que há como que duas pobrezas. Uma pobreza santa, que é a pobreza do Filho de Deus, que se encarna em Belém, a pobreza de Deus, a pobreza do Filho de Deus que se entrega totalmente ao Pai, que se entrega totalmente a Maria e a José, a pobreza clara e simples da gruta de Belém. E existe uma outra pobreza, uma pobreza escrava, terrível, uma pobreza que é fruto do orgulho, do doentio e do pecado. A pobreza que nós encontramos na rua, onde as pessoas são prostradas e nem mais são seres humanos, se reduzem a zumbi que anda, esta pobreza que mata e que destrói, e que não é uma pobreza que Deus quer, esta é a pobreza escrava, a pobreza diabólica, porque o diabo também é um miserável, e ele quer que todo mundo se torne miserável igual a ele. Agora, estas duas pobrezas do Filho de Deus, que nasce na gruta de Belém, e esta outra pobreza diabólica, escrava, dos vícios que humilham, estas duas pobrezas têm um ponto de encontro. É só olhar a parábola do filho pródigo. Este é o exemplo claro de uma pessoa que fica esmagada pela pobreza escrava. Até que ele tem dinheiro, vai e gasta. Depois ele não encontra trabalho, encontra fome, uma terrível carestia e fome assolou aquela região, e ele começou a passar fome e procurou um trabalho terrível, que é pastorear os porcos. E chegou a ter inveja dos porcos, de vagens, de comer vagens dos porcos. É a perfeita fotografia dos nossos irmãos de rua, de quem se torna escravo dos vícios e afunda no poço, na lama, no lodo do pecado. É neste momento em que parece que este filho é muito longe do Pai, muito longe de tudo, está no fundo do poço, com fome, no desespero. Neste momento, uma luz se acende no coração dele. Eu posso voltar à casa de meu Pai. Levantar-me-ei, eu me levantarei. Neste momento, acontece uma inversão. A pobreza escrava se torna uma pobreza de Deus. Porque neste momento, este rapaz, ele se sente pequeno e humilde. Ele pensa: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, um dos teus escravos. Nesse momento, no coração e na mente, este rapaz, dobrado e esmagado pela pobreza escrava, ele consegue dar a volta para cima. Ele consegue revirar a sua tragédia e descobre de novo a santa pequenez, a escravidão do amor, como Maria que fala: eis a escrava do Senhor, acontece em mim segundo a tua palavra. Nesse momento, o filho pródigo, pelo ensinamento desta escravidão terrível, ele aprende o que é a escravidão do amor, a humildade do amor. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos. Levantar-me-ei. Este é o grande segredo, se levantar.
da pobreza escrava, porque infelizmente a gente aprende por este caminho, muitas vezes, e este filho volta tudo esfarrapado, todo destruído, sujo, sem nada mais, e se entrega ao pai dele, com humildade. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai nem escuta, o pai abraça, o pai corre ao seu encontro e o aperta ao seu coração e o abraça. Entende? O pai sente que neste momento o filho é verdadeiramente filho porque é humilde. Eu digo que não existe pessoa mais humilde do que um pecador arrependido, porque ele perdeu tudo. Ele perdeu a reputação, perdeu a roupa, perdeu o sapato, perdeu o dinheiro. Ele não tem mais nada. Ele está no fundo do poço. E não pode nem levantar a cabeça, não pode nem ser orgulhoso, porque todo mundo conhece o pecado dele. Então, meus irmãos, existem muitos caminhos para encontrar a humildade de Deus. Existe o caminho de Belém, existe a nossa busca do último lugar, da humildade, do amor escondido. Existe o caminho do amor que se torna pequeno para levantar os outros. E existe o caminho da tragédia, dos vícios e do mal. Por um caminho ou pelo outro é importante chegar à pequenez de Deus, como hoje aprendemos de São Juan Diego. Então eu convido a todos a refletir, a pensar e a escolher um propósito de pequenez, dependendo do lugar onde cada um está, da situação em que cada um se encontra. Escolha como hoje você pode se tornar pequeno, como Jesus na gruta de Belém, como Juan Diego, pobre índio da casta mais baixa do Império Azteca, como o filho pródigo, como a ovelha desgarrada que o próprio Deus busca. Escolha o teu caminho e procure esta humildade. E vamos agora receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, a Virgem de Guadalupe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Paz e alegria para todos. Queridos irmãos, paz e alegria para todos vocês. Como vocês sabem, estamos aqui no Haiti, chegamos ontem, e mesmo no meio de um Yeshua que estava acontecendo, onde participaram, hoje os missionários me atualizaram, 35 jovens aqui de Waf Jeremi, jovens que também vivem uma pobreza bastante extrema aqui na região, né? Muitos deles não tinham mesmo o que fazer, estavam meio que à toa e foram convidados pela equipe de CIP, que trabalhou fazendo a aproximação desses jovens. Fizeram 130 fichas, porém vieram 35 que confirmaram, estiveram nesses 2 dias participando do Yeshua. Foi um encontro muito bonito, profundo, né? Ontem, no momento de Maria, como disse para vocês, eles estavam participando. Eu cheguei naquele momento, foi muito bonito ver como os jovens se lançaram mesmo nas mãos de Nossa Senhora. Eles se aproximavam de Maria para abraçá-la, e foi muito bonito ver que muitos deles, quando abraçam, começam a falar no ouvido da pessoa que está fazendo Maria, como que pedindo perdão, pedindo ajuda, se oferecendo, se entregando a Maria. Me ajuda, mãe, eis-me aqui, mãe, olha a minha situação, o meu sofrimento. Enfim, eles sentem mesmo como que Maria que os abraça e que os acolhe nos seus braços. Foi muito emocionante vê-los. Alguns até se ajoelhavam diante de Nossa Senhora representada, assim. Mas de verdade a gente sente que não é simplesmente um teatro, mas
Maria realmente se faz presente naquele momento e acolhe esses pequeninos, esses seus filhos queridos, preciosos, como também Juan Diego para ela, né, nesse dia 9 de dezembro que comemoramos. Depois, outro momento muito forte do Yeshua foi o se lançar, onde os jovens também, enquanto escutavam a motivação, faziam a sua escolha de lançar-se totalmente em Deus, em Jesus. Eles têm uma expressão muito bonita que fala assim: Lagué comme na main Jésus. Eu escolhi de largar o meu corpo nas mãos de Jesus. Que significa, né, para nós, eu quero me abandonar em Jesus. E naquele momento eles se lançavam. Isso foi muito forte, muito significativo para esses jovens. E depois desse momento, eles já iam para a capela e lá estavam em oração profunda, tanto que ao final desse momento de se lançar, vários deles estavam ajoelhados, de olhos fechados, rezando mesmo profundamente, dialogando com Jesus, dialogando com Maria, ali na capela, em frente ao Santíssimo Sacramento. Foi um momento de grande emoção, muito forte, muito bonito. E um outro momento também, mais ao final do encontro, um jovem que deu o seu testemunho, dizia para eles assim: eu espero vocês aqui, eu quero que vocês caminhem comigo, vamos caminhar juntos para Deus. E vários deles depois se aproximaram e diziam: como a gente faz então para vir caminhar? O que vai ter agora? Qual é o próximo passo? Nós vamos vir, nós queremos caminhar com vocês. Foi muito bonito ver isso, mesmo que tocou o coração dos jovens, onde eles sentiram realmente o chamado de Deus, o amor de Nossa Senhora, que os convidava a uma vida nova, a uma vida totalmente diferente daquilo que eles já experimentaram. Um jovem também que é protestante veio fazer esse Yeshua e depois procurou Marcelo e disse: olha, eu senti algo muito diferente, eu não sei explicar o que é. Isso, se fosse na minha igreja, iam dizer que era idolatria, que era adoração. Mas eu entendi que não é isso. Eu senti algo diferente, eu quero caminhar. Como é que eu faço? Eu quero entender mais. Né? E o Marcelo acolheu ele, dizendo, né, venha participar, vai ter as formações e você vai entender mais profundamente o que é isso que você sentiu. E esse jovem vai retornar amanhã junto com os outros. Então deu para ver o quanto Deus age na vida daquele que se faz pequeno, que se torna pequeno. O Yeshua é um instrumento de evangelização que permite realmente que os pequenos evangelizem os pequenos e que através do testemunho deles muitos se aproximam de Maria e de Jesus para poder fazer uma nova experiência. Esse foi o Yeshua, que vocês possam rezar por esses novos jovens que estão se aproximando e vão entrar nas fraternidades e que vocês intercedam para que façam uma caminhada bonita e profunda com Deus.